todas as notificações. Não perca tempo. Só assim você vai receber em primeira mão as informações quentíssimas, bombásticas e completamente exclusivas sobre tudo o que acontece nos bastidores da Toca da Raposa. E já adianto, a notícia de hoje pode mudar o destino do Cruzeiro Esporte Clube de forma histórica. Então, fica comigo até o final, porque você não vai acreditar no que está para acontecer. O que está por vir pode colocar o Cruzeiro em um novo patamar e explodir o mercado da bola. E sim, o assunto principal está chegando, mas antes, você precisa entender o cenário completo dessa movimentação inacreditável. Se você é cruzeirense raiz, daqueles que acompanham cada jogo, cada coletiva, cada bastidor, então senta, porque o que vamos revelar agora tem potencial para mexer com toda a estrutura do clube. Aliás, mexer com a estrutura de todo o futebol brasileiro. Nossos informantes conseguiram acesso a dados exclusivos, conversas de bastidores e movimentações que vêm acontecendo de forma extremamente silenciosa, mas estratégica. O que vem sendo arquitetado nos bastidores pode ser a jogada mais ousada do Cruzeiro nos últimos 10 anos. Uma reviravolta tão poderosa que pode colocar o clube novamente entre os gigantes da América do Sul. Nos últimos dias, o ambiente na Toca da Raposa tem estado diferente. Os treinos, embora sigam normalmente, estão cercados de um clima de expectativa, conversas a meia voz, corredores mais movimentados do que o normal, reuniões a portas fechadas entre dirigentes e conselheiros do clube. Algo grande está por vir. E claro, a torcida, atenta como sempre, já começou a especular. Seria uma contratação bombástica? Um investimento estrangeiro bilionário? Ou até mesmo uma possível venda de jogador que renderia uma fortuna aos cofres do clube? Mas o que ninguém esperava era que um velho desejo da diretoria cruzeirense voltaria à tona com tanta força e num momento tão decisivo da temporada. O nome dele já foi pauta entre os torcedores em outras janelas de transferências, mas agora o contexto mudou completamente. E a notícia é quente. O Cruzeiro voltou a demonstrar interesse em Andréas Pereira, um jogador que dispensa apresentações e que, se fechar com a Raposa, poderá mudar totalmente o patamar técnico da equipe. Sim, Andréas Pereira, o mesmo que brilhou no Flamengo, que foi destaque no futebol europeu e que atualmente defende o Fulham da Inglaterra. Ele mesmo. Aquele meio-campista técnico, inteligente, com uma visão de jogo privilegiada e que já mostrou, inclusive, que tem capacidade de ser protagonista em qualquer clube onde jogue. O mesmo jogador que acaba de ser convocado para a seleção brasileira, mesmo atuando na Premier League, o campeonato mais difícil do mundo. E agora vem o ponto central. O Cruzeiro não está apenas monitorando. Segundo fontes confiáveis ligadas ao clube, a diretoria celeste já tem uma proposta oficial feita pelo craque. Você ouviu certo. Uma proposta oficial. Nada de sondagem, nada de conversa informal. Estamos falando de uma movimentação concreta. Uma verdadeira ofensiva que pegou muita gente de surpresa, inclusive no próprio futebol europeu. Claro, a situação não é simples. O Nottingham Forest, também da Inglaterra, e o tradicional Olympique de Marseille, da França, estão fortemente interessados no jogador. A disputa é pesada. E o Fulham, ciente da valorização do atleta, pede um valor salgado, 35 milhões de euros. Isso mesmo, mais de 200 milhões de reais. Um valor que, em tese, estaria fora da realidade do futebol brasileiro. Mas é aí que vem a surpresa. O que ninguém esperava é que Andréas Pereira abriu o jogo e confessou publicamente que deseja voltar ao futebol brasileiro. Sim, ele mesmo revelou que tem vontade de retornar às suas raízes, de jogar novamente no Brasil, de estar mais perto da família, dos amigos e da cultura que ele tanto sente falta. E essa declaração caiu como uma bomba no cenário da negociação, porque nesse momento o Cruzeiro surge como uma opção real, atrativa e, acima de tudo, emocionalmente forte para o jogador. Aos 29 anos, Andréas vive talvez o auge da sua carreira, ainda com muita lenha para queimar, mas experiente o suficiente para liderar um elenco. E o Cruzeiro, ciente disso, prepara um projeto ambicioso. Não estamos falando apenas de um salário competitivo, estamos falando de um projeto esportivo robusto, com protagonismo garantido e uma chance de escrever história vestindo o manto celeste. E não para por aí. Segundo apuramos, investidores ligados ao futebol sul-americano estão dispostos a ajudar o Cruzeiro a bancar a negociação. Isso mesmo. O negócio envolveria um grupo de empresários dispostos a financiar a contratação de Andréas Pereira como forma de alavancar a marca do clube e atrair mais visibilidade internacional. Um movimento ousado, visionário e, se concretizado, histórico. Imagina só, Andréas Pereira no meio-campo da Raposa, vestindo o azul celeste,
comandando as ações ofensivas do time, batendo falta, controlando o ritmo do jogo, decidindo partidas. Uma liderança dentro e fora de campo. Um nome capaz de atrair patrocínios, aumentar a venda de camisas e devolver ao torcedor aquele sentimento de orgulho que há tanto tempo anda adormecido. A notícia da proposta oficial deixou os torcedores em polvorosa nas redes sociais. Grupos de WhatsApp, páginas especializadas e até veículos da imprensa internacional começaram a repercutir. É o Cruzeiro mostrando força, ousadia e ambição. Um clube que, depois de tantos anos difíceis, parece finalmente ter reencontrado seu caminho e está disposto a ir além do óbvio para voltar a ser gigante. Claro, a negociação ainda tem seus entraves. O valor pedido pelo Fulham é alto, extremamente alto para os padrões do futebol brasileiro. São nada menos que 35 milhões de euros, uma quantia que, convertida para o real, ultrapassa os 200 milhões de reais. Isso por si só já representa uma barreira considerável. Não é qualquer clube no Brasil que tem fôlego financeiro para encarar uma investida desse porte sem se comprometer a longo prazo. E o Cruzeiro, mesmo com a atual estrutura mais organizada após a SAF, ainda precisa agir com cautela para não comprometer o equilíbrio financeiro conquistado com tanto esforço nos últimos anos. Além disso, os concorrentes não são qualquer um. O Nottingham Forest, da Premier League, mesmo brigando contra o rebaixamento, continua sendo uma vitrine poderosíssima. Eles já demonstraram interesse concreto em Andreas Pereira e contam com a vantagem de estar no mesmo país do Fulham, o que facilita burocraticamente as tratativas. Além disso, o Olympique de Marseille, da França, também entrou na jogada com força. Um clube tradicionalíssimo, com uma torcida apaixonada, um estádio imponente e, o mais importante, disputa competições europeias. Isso, para um jogador com mentalidade internacional, pesa muito. O desafio esportivo de continuar na elite europeia é algo que sempre seduz qualquer atleta em seu auge. No entanto, e aqui está o ponto que pode virar a balança completamente, o próprio Andreas Pereira tem deixado claro em bastidores e até publicamente, em entrevistas mais sutis, que o desejo pessoal dele é voltar ao Brasil. E esse desejo não é apenas sobre futebol, é algo emocional, familiar, profundo. Ele já falou sobre a saudade da cultura, da proximidade com os pais, dos amigos, do ambiente mais leve que o Brasil proporciona em comparação com a pressão do futebol europeu. E mais, o Meia já confidenciou que gostaria de voltar a ser protagonista. Em clubes europeus, mesmo sendo bom jogador, ele sempre viveu à sombra de outras estrelas, sempre em papéis secundários. No Cruzeiro, ele sabe que será protagonista absoluto. Será o dono do time. Isso mexe com qualquer atleta. É aqui que entra o grande trunfo da diretoria do Cruzeiro, o projeto esportivo. O clube vem se reestruturando nos últimos anos, apostando em juventude, modernização e um plano de crescimento sólido. A chegada de um nome como Andreas Pereira não seria apenas uma contratação de peso, seria o símbolo de uma nova era, um novo capítulo onde o Cruzeiro volta a ser um destino desejado por grandes atletas. E isso tem sido apresentado com maestria pelos dirigentes ao staff do jogador. O projeto é atrativo, ousado e promissor. E Andreas, segundo apuramos, ficou extremamente animado com o que ouviu. Nos bastidores, o que se comenta é que o Cruzeiro pode contar com um parceiro estratégico, um investidor que estaria disposto a ajudar a viabilizar a negociação. Esse parceiro não só injetaria capital na contratação, mas também usaria a imagem de Andreas para campanhas de marketing, ampliação de mercado internacional e até parcerias futuras com clubes estrangeiros. E agora fica o grande mistério. Será que Andreas Pereira vai mesmo fechar com o Cruzeiro? Será que a diretoria vai conseguir superar a concorrência europeia e trazer esse craque para a Toca da Raposa? O que você acha que vai acontecer? A única certeza que temos é que as próximas horas serão decisivas e que essa história ainda vai render muitos capítulos surpreendentes. Mas para você não perder absolutamente nada, é fundamental que você se inscreva agora no canal de notícias do Cruzeiro. Ative o sininho das notificações e prepare-se para receber todas as atualizações em tempo real. Deixe também a sua opinião aqui nos comentários. Você acha que Andreas Pereira seria uma boa para o Cruzeiro? Você acredita que essa negociação pode se concretizar? Ou será que tudo não passa de mais uma novela de janela de transferência? O que está por vir pode mudar tudo. E você vai acompanhar cada passo aqui com a gente, no seu canal preferido de notícias da Raposa. Se inscreve, ativa o sininho e fica
com a gente, porque a próxima bomba pode ser ainda maior. Vamos juntos, Nação Azul!